esteja relacionado. Nós ouvimos muito bem isso ontem, eu não quero ser repetitivo, mas apenas para introduzir essa perspectiva, essa cosmovisão, para a gente poder chegar à questão da política. Então, uma vez que a vida espiritual ela envolve todas as áreas e toda a realidade da nossa existência, ele diz assim no finalzinho, nesse sentido, não existe nada na realidade que não seja espiritual. Não tem algo que não pertença a Deus, não tem algo que não seja para Deus. Tudo, os céus e a terra, pertence ao Senhor, tudo é dele e nós somos dele. Então toda a realidade, tudo que nós fazemos, a não ser o pecado, tudo que nós nos envolvemos tem que ser para Deus. É isso que Francis Schaeffer está mostrando. Nessa mesma perspectiva, outro grande teólogo e também como estadista, Abraham Kuyper, um holandês, ele fez essa declaração que é um clássico dele e muitos repetem porque é muito bela o que ele fala. Não há extensão, na extensão total da vida humana, não há nenhum centímetro quadrado acerca do qual Cristo, que é o único soberano, não declare: isto é meu. Não há um centímetro em toda a terra, em toda a extensão da terra, da vida humana, em que Cristo não declare: isto é meu. Então, portanto, nesse sentido, nós temos que entender que a vida cristã não é nós fecharmos os nossos olhos para a realidade que nos cerca, enfiar a cabeça no buraco como faz uma avestruz, para não ver o que está acontecendo e dizer que isso nada tem a ver com a nossa vida cristã. E dentro dessa perspectiva de que a nossa vida cristã envolve toda a realidade, naturalmente a política também faz parte da nossa realidade. E a vida cristã está relacionada a isso. Por isso eu quero então fazer algumas perguntas aqui, que no final essas perguntas serão respondidas, ou pelo menos quero tentar respondê-las no final do estudo. E a primeira pergunta é: como a cosmovisão reformada interpreta essa realidade política? Como que ela enxerga essa questão da política? Outra pergunta que deve ser feita: qual o papel da igreja na política e no Estado? É importante dizer política e Estado, essas duas coisas estão ligadas, estão entrelaçadas. Então, qual que é o papel da igreja com relação à política e o Estado? A política e o Estado pertencem a Deus? Ou política é coisa do diabo? Política e futebol não se discute, é a frase normalmente comentada, popularmente conhecida. Será que isso é verdade mesmo? Não se discute política? Será que o crente não tem que ter consciência política? Ele deve ter a lei ou toda essa realidade, tudo que acontece ao seu redor, isso não afeta de modo nenhum as suas convicções cristãs. Ele não tem que influenciar a sociedade e a cultura com a sua visão. É isso que nós vamos tentar responder. E por último, podemos nos opor a um Estado totalitário? Se levantasse nosso país um Estado ditador, totalitário, contra a nossa fé, nós cristãos poderíamos nos levantar contra esse Estado? Essa é uma pergunta bem importante que nós vamos tentar responder no decurso do estudo. Mas a primeira coisa que precisa ser feita aqui é definições. Definições são importantes para o nosso compreendimento. O que é política? Primeiro, se você olhar, pegar o dicionário, a política vai falar que é a arte e a ciência de governar. Essa é a definição mais clássica. Ou procede do termo polis, que quer dizer público. Polis tem a ver com Aristóteles, que é o próximo aspecto que eu vou mostrar aí. A polis tem a ver com cidades e estados durante o Império Grego. Então essas cidades eram independentes, como Atenas, Esparta, cada um tinha o seu próprio rei, seu próprio governo, e elas se administravam independente umas das outras, que viviam em guerra, essas cidades e estados lá no Império Grego. Então essa ideia de polis vem, que vai dar política, vem dessa ideia de governo dessa cidade, governo público, e há isso aí. E para nos ajudar um pouquinho, sem entrar muito nessa questão, para não ficar aqui cansativo, Aristóteles, o filósofo Aristóteles, que escreveu um livro chamado Política.
e ele fala sobre essa questão. E o pensamento de Aristóteles, embora talvez você não tenha lido nada dele até hoje, mas o pensamento dele continua influenciando o mundo ocidental. E para Aristóteles havia a seguinte questão: a ética, ela era a moral de cada indivíduo. Então, a ética seria a moral de cada indivíduo. E a política seria então a moral da sociedade. Então a sociedade tinha a sua política, a sua moral, e cada indivíduo tinha a sua própria ética. Mas a questão é que a ética ou a visão moral de cada indivíduo não podia prevalecer sobre a moral e a visão moral da sociedade, da polis, da cidade, da política da época. Então, nesse sentido, o que Aristóteles defendia, basicamente, aí está um gráficozinho, não saiu ali, o círculo está apagado, mas apenas para você entender, aqui é um círculo menor, maior, depois maior depois que é o Estado, abrangendo tudo. Então seria, o indivíduo teria sua própria ética, sua própria moral, seguido a isso teria a família, que teria o seu governo também, ali o patriarca, é uma questão também importante que valorizava bastante a família, mas sobre o indivíduo e sobre a família estava o Estado. Então, o que Aristóteles queria dizer é que a visão do coletivo, do Estado, da cidade, da polis, da política, deveria dominar a visão do indivíduo, da família. Essa era a visão de Aristóteles, apenas para tentar ajudar. Mas dentro disso aí, o que nós podemos aprender rapidamente sobre o papel do Estado e a Igreja? Eu vou falar bem resumidamente, no palco da história da Igreja. Bom, nós sabemos que a Igreja cristã surge dentro de um Império Romano, que era governado culturalmente com a visão grega. Então essa visão de Aristóteles estava muito envolvida dentro do Império Romano. E o Império Romano, por sua vez, era extremamente idólatra. O próprio imperador deveria ser adorado pelos seus súditos. Havia os deuses gregos e a Igreja vai crescer nesse ambiente. Então, qual foi a relação da Igreja o Estado em relação à Igreja? Esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto que eu preciso dizer. Então, no período em que a Igreja surge no Império Romano, era o Estado romano que dominava tudo. O Estado era idolatrado, vamos dizer assim. Então, o Estado estava acima da religião, da família, da escola, das artes, a igreja, do trabalho. Tudo estava debaixo da tutela, da orientação, do governo, do Estado. O Estado era um Deus, vamos dizer assim. Era idolatrado, era o sentido de toda aquela realidade. E por isso, porque o Estado era idolatrado, a igreja cristã começou a ser perseguida. Começou, então, os crentes a serem perseguidos, porque o cristianismo, com o seu crescimento, começou a ser visto pelo Estado como uma ameaça à unificação do Império. Começou a ser visto como uma ameaça ao seu poder. Os cristãos não podiam adorar os deuses gregos, romanos. Os cristãos não se prostravam diante do imperador para o adorar. Então isso, na visão dos romanos na época, a igreja era uma ameaça para eles. Então o Estado começou a perseguir a igreja, e então para tentar impedir que a sua unidade, o seu poder fosse de alguma forma afetado. Mas posterior a isso, nós temos lá no ano 300 e pouco, nós temos um imperador chamado Constantino, que não converteu, alguns acham que converteu coisa nenhuma, apenas ele entendeu que o cristianismo, como estava crescendo muito, era interessante para poder unificar o império. Então ele usou o cristianismo como religião oficial do império. Até aquele momento a igreja vinha sendo perseguida pelos imperadores, mas agora Constantino vai tornar o cristianismo uma religião oficial. Seus próprios filhos são educados nos princípios cristãos, mas há sérias dúvidas de que ele de fato tenha convertido. Mas essa não é a questão nesse momento. O fato é que o cristianismo se torna interessante para o império, para unificar. E com o tempo surge o catolicismo romano, porque aí os bispos começam a ter destaques, e então forma depois o papado em Roma, e aí a igreja, com o passar dos séculos, começa a dominar o Estado.
E aí entra a Idade Média, até chegar à Reforma, onde a igreja agora ela vai dominar o Estado, a família, a escola, artes e trabalho. Nesse período, o reverendo Ernest Maia, Dr. Ernest Maia, fala que foi um período pretensamente de Deus, porque aparentemente era de Deus que a igreja dominava, mas não era nada de Deus. Havia muitos escândalos, havia muito pecado, o poder subia a cabeça daqueles que estavam no clero, e a igreja então começou a se corromper. Ela tirava reis, colocava reis, ela que mandava em tudo. Isso foi criando um ambiente na política, no Estado, nos países, de insatisfação em relação ao poder da igreja, ao poder do papado. Então esse é um período que a igreja domina o Estado. Posterior a isso, no século XVI, nós temos a Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, nós temos rompimento de muitas coisas. Muitas coisas são rompidas. Mas existem aí alguns ranços que continuam ainda durante a Reforma no período da Idade Média. E aí você vai ver que se misturam bastante igreja e Estado. E a igreja não domina mais, porque é igual a igreja protestante, mas ela está misturada com o Estado, está misturada lá na Inglaterra, na Escócia, na própria Suíça, e outros na Holanda, estão envolvidos em Estado e igreja, e aí um interferindo na vida do outro, na realidade do outro, e isso trouxe certos problemas. Mas nós temos que entender que havia um anseio político no período da Reforma, uma libertação do domínio da Igreja Católica. Então, por esta razão, muitos príncipes não convertidos, eles abraçaram a Reforma Protestante para poder se libertar do domínio católico. Então, de certo modo, apesar do erro, Deus utilizou desse contexto todo para fortalecer a implantação da Reforma Protestante. Infelizmente, muitos desses, eles fizeram coisas erradas e pecaram contra Deus, no que diz respeito à forma de lidar com isso. Mas isso ocorreu bastante, a mistura entre igreja e Estado no período da Reforma, e até mesmo até séculos seguintes. O que diz a nossa confissão de fé de Westminster? Ela diz que Deus, o Senhor Supremo Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, que lhes são sujeitos, e a este fim os armou com o poder da espada para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. O que nós podemos aprender agora com relação à visão da teologia reformada acerca da política? Então, apresentei a você aqui uma visão rápida da história sobre essas mudanças, a igreja sendo perseguida, a igreja agora governando o Estado a igreja, mas qual que é a visão reformada, dentro daquela perspectiva que foi falada ontem, que os reformados eles tiraram os entulhos e buscando nas Escrituras a direção para fazer as coisas corretamente. Na visão reformada, fundamentada nas Escrituras, como a própria confissão de fé que o Westminster vai nos mostrar, Deus é o soberano. Ele é o Senhor sobre o Estado, sobre a família, sobre a escola, sobre as artes, sobre a igreja, sobre o trabalho. É Deus quem instituiu o Estado, é Deus quem instituiu a família, é Deus que, através do seu mandato cultural ao homem, deu a ele a ordem de desenvolver a escola, as artes e trabalhar para a sua glória. Portanto, Estado, família, escola, artes, igreja e trabalho estão debaixo da soberania de Deus. E por isso, então, o Estado tem a sua soberania, mas ela a sua soberania deriva da soberania de Deus. Nesse sentido, nós temos que entender que o Estado tornou-se necessário após a queda. Pensa comigo, o Estado tornou-se necessário depois da queda. Por quê? Porque devido ao pecado do homem, se Deus não tivesse colocado, estabelecido leis, estados e magistrados para refrear o mal, haveria um caos desenfreado na sociedade. Então Deus utiliza do Estado, das leis que o Estado estabelece, para refrear o mal e a violência na sociedade.
É isso que aqui a confissão está dizendo, que é uma espada para a defesa e incentivo de bons e castigo dos malfeitores. A espada é um incentivo para quem busca fazer o que é correto. A espada do Estado. E também a espada do Estado é uma maneira de Deus castigar os homens que são maus. Essa é a visão que a Bíblia estabelece. Abra lá em Romanos 13, que nós vimos no início. Vou destacar alguns pontos aí para você observar. Romanos 13. Vou só destacar alguns aspectos aí. O verso 1, no final, Paulo diz assim: não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. O que Paulo está dizendo? Que as autoridades, não há autoridade que não proceda de Deus. Deus é soberano, e tudo deriva da sua soberania. Paulo diz que não há autoridade. Quando Paulo disse isso, quem é que governava? Era o Estado, era o Império Romano. Mas mesmo assim, Paulo está dizendo, não há autoridade. O Império Romano está achando que eles que são os dominadores. Mas não há autoridade que não proceda de Deus, e não há autoridade que não foram por ele instituídas. Portanto, nós podemos dizer com clareza bíblica, sem dúvida alguma, que todo o poder magistrado, todo o governo do Estado foi instituído por Deus e procede de Deus, Paulo diz aqui. Agora não pense em você, procede de Deus, que ele então acerta sempre, não é isso. Paulo vai dizer por que procede de Deus. Verso 3 e 4, Paulo diz: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Paulo diz: se você faz o bem, você não tem que temer as autoridades, você não tem que temer a lei, você cumpre a lei, você faz o que é correto. Mas se você não pratica o que é correto, se você transgride, Paulo diz que o Estado é a espada de Deus. Por isso, nesse princípio aí, reformado com base nas Escrituras, o Estado, nós temos que lutar cada vez mais para que o Estado tenha leis mais severas contra o crime, contra a violência. Porque se nós, sendo cristãos, obedecemos com consciência a palavra de Deus e praticamos as leis, não há sentido algum de nós termos leis mais severas, porque nós queremos obedecer às leis por entender que foi instituído por Deus. Quem é que deve temer as leis mais severas? São os homens que praticam os crimes, são os homens violentos. Então a igreja, ela tem que apoiar as leis quando elas são corretas, e quando elas são justas, e quando elas são severas contra o mal. Paulo diz que ela é espada, e aqui tem a ver com o poder que o Estado tem, dado por Deus, para tirar a vida de um assassino, se for necessário. Não vou entrar aqui na pena de morte, mas escandaliza um monte de crente que vive naquele mundo do imaterializado, do espiritual e do material, separa as coisas, achando que a Bíblia é contra a pena de morte. A Bíblia não é contra a pena de morte, desde que ela seja aplicada pelo Estado devidamente. E Paulo está dizendo aqui que ela é espada. Você acha que a espada é para quê? Para usar como cacetete que você usa? A espada é para matar. É para tirar a vida de quem cometeu um crime contra o Estado. Sem entrar muito nessa polêmica, depois você pode perguntar depois da exposição, mas a questão é que o Estado é colocado por Deus para poder impedir ou refrear o mal. Agora o Estado não tem total liberdade na situação. Mais na frente a gente vai ver quando o Estado se torna totalitário. O que nós como cristãos podemos fazer diante disso? Nós temos que obedecer toda a lei do Estado? Não. A lei do Estado, ela tem um limite de autoridade, a palavra de Deus. Se a lei do Estado quer me obrigar a pecar contra Deus, por exemplo, colocar uma lei que me proíba de ler a Bíblia, me proíba de pregar a palavra de Deus, me proíba de adorar o Senhor, obviamente, como a igreja
foi perseguida pelo Estado, lá no Império Romano, nós também seríamos perseguidos pelo Estado, porque nós não iríamos nos rebaixar ou desobedecer a ordem de Deus. Por quê? Porque qual é o princípio reformado? Deus é o soberano. Então não é o Estado soberano. Eu não posso obedecer o Estado em detrimento de Deus. Eu obedeço o Estado por causa de Deus. Eu cumpro as leis não é por causa do Estado, é por causa de Deus que colocou o Estado sobre mim. Então a visão reformada é completamente diferente. A base é a soberania de Deus, é a glória de Deus, é a honra a Deus, por entender que tudo procede dele. Nesse sentido, a confissão de fé nos ajuda. Antes da confissão, uma declaração de Abraham Kuyper. Mais uma vez, vale a pena você ler o livro Calvinismo de Abraham Kuyper, que são palestras que ele deu em Princeton sobre o calvinismo. Ele tem um capítulo apenas sobre a política, e ele foi político reformado. Então, além de teólogo, ele foi político estadista, primeiro-ministro holandês. E ele falou assim: o Estado deve ocupar o seu próprio lugar, em sua própria raiz, entre todas as árvores da floresta. Deve honrar e manter cada forma de vida que cresce, independentemente em sua própria autonomia sagrada. O que Kuyper está dizendo é o seguinte: o Estado ela é mais uma árvore entre as demais da floresta. O Estado ele tem a sua própria autonomia, tem a sua própria soberania derivada da soberania de Deus, assim como a igreja tem a sua autonomia e a sua soberania derivada de Deus. E o Estado tem que se ocupar em manter a harmonia entre as árvores, ele não tem que interferir na independência de cada uma dessas coisas. O Estado tem o seu lugar e a sua esfera de ação. E a igreja, por sua vez, também, Kuyper mostra que ela tem também a sua própria esfera de ação. Lembra que eu mostrei a vocês que no período da reforma, ela herdou aquela grande igreja, Estado se misturaram. Então isso corrompeu a igreja também em muitos lugares. A igreja não tem que se misturar com o Estado. A igreja tem que ser consciência moral do Estado. Pensa o que eu falei agora, a igreja não tem que se misturar com o Estado. O Brasil não tem que ter uma denominação oficial, uma igreja oficial. Isso não é a defesa do reformado. O Brasil tem que ter igrejas fortes e bíblicas que se tornam uma consciência moral do Estado, e levando o Estado a colocar no legislativo leis que realmente reflitam a moral do cristianismo. Então o papel da igreja em relação ao Estado não é dominar o Estado, não é se misturar com o Estado, mas é ser consciência moral do Estado. Essa é a visão reformada expressada por Kuyper e por tantos outros que também pensavam de igual forma. E João Calvino? O que João Calvino pensava sobre isso? Eu pesquisei na própria Instituta de Calvino para poder dizer o que ele disse, com base numa leitura primária que ele mesmo escreve, não que os outros falam o que ele pensava. João Calvino entendia que nós não podemos deixar de respeitar os magistrados, sob a desculpa de que o nosso rei é Cristo. Então alguns da época diziam: não, o nosso rei é Jesus, então nós não podemos respeitar os demais reis. Calvino: não, isso está errado, você tem desculpa de crente para pecar, né? Não, isso está errado. O rei é Cristo de fato, mas os outros reis foram instituídos por ele, e nós devemos obedecer aos reis, os magistrados, as autoridades. Não foi isso que Paulo disse em Romanos 13? Que toda autoridade procede de Deus? Calvino está dizendo, é o que a Escritura diz, ele não está inventando nada. Calvino também dizia que os magistrados foram colocados por Deus para o nosso bem, como Paulo diz. A base dele é a Escritura, e Paulo diz que foi colocado para o nosso bem. Calvino também dizia que os magistrados não podem impor leis religiosas para a igreja e cuidar para... Porque ele dizia assim, os magistrados também não poderiam interferir na igreja, querer colocar... Por que ele está dizendo isso? Porque em alguns países da época, a igreja, por exemplo, lá na Inglaterra, a igreja anglicana é a igreja oficial da Inglaterra, então lá os bispos eram contratados pelo governo, e o governo colocava o pastor
Então, o que Calvino está dizendo? Que o governo, o Estado, não pode interferir na vida da igreja. Como o Kuyper mesmo disse, são esferas diferentes. O Estado deveria, o Calvino diz, deveria preservar e cuidar para que a lei de Deus fosse aplicada. Aí tem uma coisa importante para dizer: a visão da lei de Deus ser aplicada. Quando a gente olha no Antigo Testamento, nós tínhamos lá 3 leis: a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. A lei cerimonial era apontada para Jesus, os sacrifícios apontados para Jesus, e eles naturalmente deixaram de ser uma obrigação para a igreja, porque eles cumpriram tudo isso. A lei civil eram as leis civis para Israel, porque o governo de Israel era teocrático, então deveria refletir o governo de Deus. Isso não é aplicado à igreja, porque a igreja não é um Estado. A igreja é formada por pessoas de variadas nações, e forma um só povo de Deus. E a lei moral, ela se aplica à igreja, sim. Nós não estamos debaixo da lei moral, da maldição da lei moral, porque Cristo se fez maldito em nosso lugar, morreu em nosso lugar, cumpriu a lei em nosso lugar em todos os seus aspectos, mas nós estamos debaixo da lei moral no sentido de que ela nos conduz em santidade. Por isso que em Efésios 5, Efésios 6, Paulo diz: honra teu pai e a tua mãe. Está citando qual lei? Lei moral. E está dizendo aqui, para a igreja. Então, sem entrar muito nisso, para explicar para você o meu raciocínio. Mas uma vez que a lei civil ela não é exigida para a igreja, a lei civil contém princípios que devem ser defendidos pela igreja. Princípios de civilidade, princípios de punição de erro, de castigo, de pessoas que cometem crime. Então, nesse sentido, o Estado deveria proteger e fazer aplicar os princípios da lei civil e da lei moral na sociedade. Por exemplo, a lei moral diz: não matarás. O Estado tem que punir aquele que mata, e assim não furtarás, e assim por diante. Então, a lei moral e a lei civil seriam as regras e princípios morais para que o Estado pudesse defender. É isso que Calvino está dizendo aqui. Já Lutero pensava diferente de Calvino. Dizia então que a lei não teria nenhuma aplicação para o Estado nesse aspecto. Calvino então dizia também que o magistrado, o Estado, deveria ser o guardião da lei e da ordem. O Estado tem por obrigação de Deus ser o guardador da ordem e da lei, e o povo deve obedecer esse magistrado. Vou terminar a fala de Calvino nesse aspecto. Ele diz assim, com relação à consciência nossa como crentes, em relação aos magistrados: eles devem manter sempre diante dos seus olhos, ele está falando do papel dos magistrados em relação a Deus. Eles devem manter sempre diante dos seus olhos, os magistrados, o fato de que são malditos todos os que realizam a obra do Senhor deslealmente, quando se trata de punir o mal. Por muitos e mais forte razão são malditos todos aqueles que em tão justa vocação agem com deslealdade. O que Calvino vai dizer é o seguinte: o Estado, ele faz a obra de Deus. Quem é que instituiu o Estado? Foi Deus. Então Deus os chamou para fazer uma obra. E Calvino vai dizer: se eles fazem isso de forma desleal, não punindo o erro, não mantendo a ordem, eles são malditos. O Estado é maldito. Por quê? Porque eles estarão sujeitos ao castigo de Deus por desobedecer a ordem de Deus que os instituiu para refrear o mal e estabelecer a ordem que é moral. Compreenderam? Falando nisso, Kuyper diz o seguinte, antes de falar desse probleminha, Kuyper diz o seguinte, que não há neutralidade na política. Ou um governo ele é religioso, ou ele é antirreligioso. Não tem neutralidade, mais ou menos. Ou um governo ele é religioso, regido pelos princípios do cristianismo, e quer, não quer dizer que são crentes que é uma, né? Pessoas que têm um princípio moral cristão, que querem as leis de acordo com o cristianismo, e elas entendem, por exemplo, você vai encontrar muitos ateus que disseram isso, e outros que dizem isso, agora até o Richard Dawkins está dizendo isso agora, que a importância do cristianismo para a sociedade, para a cultura. Por quê? Porque o cristianismo é a base da moral e da ética. Ainda que fossem ateus, ainda defendem, os da Inglaterra, que não defendiam isso,
que ainda que eles não concordassem, não aceitassem, não crescem que Deus existe, eles defendiam que era necessário que a sociedade, a cultura fosse governada pelos princípios cristãos, porque isso trazia respeito mútuo. Então, quando ou o Estado ele é religioso, pelos princípios cristãos, ou ele é anti-religioso. William Penn, um puritano, diz assim: se não formos governados por Deus, então seremos regidos por tiranos. Olha o que diz 1600 esse camarada, a 1700 que ele viveu. De 1644 a 1718. Ele diz: se não formos governados por Deus, o que quer dizer isso? Não é que Deus deixe de governar, mas se o Estado se torna rebelde a Deus na sua aplicação e formulação de leis, antirreligioso, ele diz: então seremos governados por tiranos. Frank Ferreira também, escrevendo um livro muito bom, contra a idolatria do Estado, é um livro que você deveria comprar, excelente livro. Ele diz assim que o papel do Estado é de mediador, intervindo quando as diferentes esferas entrem em conflito entre si, ou para defender os fracos contra o abuso dos demais. O papel do Estado, segundo Frank Ferreira, é de ser um mediador e ele impedir ou mediar os conflitos entre as classes, entre as pessoas que ele governa. Não está tudo aí no slide, depois eu vou disponibilizar o esboço todo para quem quiser. Então é só para não ficar passando pelo slide, mas apenas para você entender o raciocínio dentro da visão reformada. Falando sobre um governo tirano, como um antirreligioso, nós temos aí o socialismo, ou o comunismo. O socialismo é a ideologia, o comunismo é a prática dele. Então a implantação do comunismo, como agora na Venezuela. E na visão de um comunista, o Estado é o soberano. É o Estado que governa, então é o lugar de Deus. É o Estado que governa a família, a escola, a arte, a igreja. É o Estado que determina tudo conforme a visão antirreligiosa deles, conforme a visão anticristã deles. Por quê? Porque o socialismo, essencialmente, ele é ateísta. É por isso que onde há o governo comunista, na Coreia do Norte, aquele coreano lá que quer toda hora soltar bomba lá, a igreja é perseguida, porque para eles há um ódio subjetivo profundo no coração deles em relação ao cristianismo, em relação aos princípios morais defendidos pelo cristianismo. Então o socialismo, ele é, antes de qualquer coisa, a supremacia do Estado sobre todas as coisas, se colocando acima até mesmo de Deus. Aliás, Deus é excluído completamente da visão socialista, porque essa é uma visão ateísta, como agora está acontecendo na Venezuela. E agora a pergunta é a seguinte: quando o Estado age com essa tirania que o socialismo implanta, qual deve ser o procedimento de um reformado, de um cristão em relação a isso? Mais uma vez, Frank Ferreira, ele diz o seguinte: quando a autoridade do magistrado se degenera em despotismo, ou seja, numa forma de desordem pecaminosa, é dever da pessoa liberta por Deus lutar pela liberdade. Quando o governo se estabelece dessa maneira, impondo leis contra a nossa fé, destruindo a família, destruindo os princípios morais estabelecidos pelo cristianismo ao longo dos séculos, é ordem de Deus e obrigação do cristão diante de Deus lutar contra isso. De que maneira o cristão deve lutar contra isso? Ele tem os meios democráticos para se fazer isso: protestos, pacificamente, com respeito, com ordem, ele expressando a sua opinião. Por exemplo, vocês acham que lá na Alemanha o nazismo, como foi implantado no Hitler, e o nazismo é socialismo? Estuda um pouquinho sobre isso, sobre o que é nazismo e socialismo. Nazismo é um socialismo regional, e o socialismo comunista é mais global. Então, Hitler era um socialista, e ele dizia que ele era um verdadeiro socialista. Quando isso foi implantado lá na Alemanha, muitos pastores, muitos teólogos se levantaram contra. Eles escreveram, eles pregaram, eles foram expulsos das universidades,
foram expulsos das cidades que eles moravam, muitos foram mortos por causa da sua defesa da fé. Por que esses homens se levantaram? Se levantaram porque entendiam exatamente isso, que o Estado não tinha esse poder de tirar essa soberania de Deus, ou de ir contra a soberania de Deus, de ir contra os princípios da palavra de Deus. Então, por uma busca por liberdade, eles então lutaram contra o Estado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, muitos teólogos, muitos crentes, porque a igreja estava adoecida, ela abraçou o nazismo. Você sabia que os soldados nazistas, antes de matar os judeus lá nos centros de concentração, eles iam à igreja adorar e cantar Castelo Forte? Não que o Castelo Forte seja errado, nós vamos cantar no final. Mas eles faziam isso. Por quê? Porque a igreja estava tão envolvida pela ideologia do Estado, tão envolvida pelo pecado, que ela entendeu que não tinha nenhum problema nisso. A Confissão de Fé de Westminster, não vou citar toda ela, mas ela diz também que há momentos em que há ocasiões justas para a guerra. O que ele quer dizer com isso? Há momentos na guerra justa. Você aceitaria que um outro país, por exemplo, quando teve o processo de vítima da ex-presidenta, graças a Deus, Dilma, o Maduro, esse Maduro lá na Venezuela, disse muitas vezes, pesquisa no YouTube, que ele ia invadir o Brasil para impedir o impeachment. Se ele invadisse o Brasil para fazer o que ele fez na Venezuela, você ia ficar de braços cruzados, deixando ele invadir a nossa pátria e tomar a nossa liberdade? Ou você, como cristão, pegaria em armas para defender a sua pátria? Eu pegaria, não se escandalizar, porque é guerra justa. Está atacando a nossa pátria e está atacando a nossa família contra a ordem de Deus. Então, há guerras justas, em que nós defendemos. Na sua casa, se vai um bandido na sua casa e ameaça de matar a sua família, você vai fazer o quê? Você não vai defender a sua casa? Com a sua vida? Veja a hipocrisia religiosa que nós vivemos, que nada tem a ver com o que a Bíblia diz, tem a ver com uma prática hipócrita que foi criada no Evangelho. Então, vocês que compreenderam o papel do cristão nesse sentido. Mas, caminhando ainda um pouco mais, há uma fala de um homem do passado, também chamado Samuel Rutherford, onde ele diz assim, que a lei é rei. A lei é rei. O que ele quer dizer com isso? Ele queria dizer, isso foi em 1600 que ele falou isso, ele queria dizer que a lei reina, e ninguém mais reina sobre a lei. Então a lei tem que ser para todos. O procurador da República aí, Jambô, ele falou uma declaração dele recente, embora todos estão usando a fala dele com o que é dito aqui. A lei é para todos. Todo mundo está sujeito à aplicação da lei. O que ele disse, embora eu estou dizendo que ele está citando isso aqui, mas o que ele disse é um pensamento reformado, não estou dizendo que ele é reformado. Mas o que ele disse é correto. Na visão reformada, a lei é para todos. Não importa se é rei, não importa se é governador, presidente, não importa quem quer que seja, a lei é para todos. Esse é o princípio reformado. Outra questão que eu preciso também falar, que é muito discutido hoje, é o que significa um Estado laico. Você ouve muito isso sendo falado pelas pessoas. Se você colocar lá no Google, o que é o Estado laico, vai ter um dicionário lá, falando assim, que é aquilo que é hostil à influência e ao controle da igreja, do clero sobre a vida intelectual e moral, sobre as instituições e os serviços públicos. A igreja não pode influenciar a sociedade e a cultura e o serviço público. Essa é a visão de um Estado laico. É por isso que você não pode falar dentro de uma visão cristã numa universidade. Você não pode falar isso dentro de um lugar público onde há magistrados. Por quê? Porque o Estado é laico. Mas será que é isso mesmo que é Estado laico?
O Estado laico, ele é um conceito, primeiro que a palavra laico tem a ver com aqueles que não eram do clero na época da Idade Média, mas aplicando-se à política, isso foi mais aplicado aos Estados Unidos. E nesse sentido, o Francis Schaeffer nos ajuda a entender, falando que os Estados Unidos ele foi estabelecido sob o princípio de um Estado laico. E como que isso se deu? Os Estados Unidos, embora ele foi fundado por protestantes fugindo da Inglaterra para poder ali implantar o cristianismo nos Estados Unidos, tornando uma nova Inglaterra, embora tudo isso tenha acontecido com um berço cristão, esses cristãos, esses protestantes entendiam que os Estados Unidos não podiam ter uma igreja, a igreja dos Estados Unidos. Os Estados Unidos podiam ter uma denominação que era dos Estados Unidos. Por quê? Porque o Estado é laico. Mas os Estados Unidos deveria ser constituído sobre os princípios do cristianismo. Independentemente das variadas denominações ou das mudanças ou de pessoas incrédulas, os Estados Unidos deveria ser um país sempre regido pelos princípios do cristianismo. E segundo Francis Schaeffer, esses princípios do cristianismo duraram até 1920. Quando começou os ataques a essas bases cristãs dos Estados Unidos. E aí então, nós temos aí uma declaração desse Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, em 1779, é a Declaração de Independência, apenas 3 anos depois da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então foi decretado o seguinte, olha que interessante: seja decretado pela Assembleia Geral que nenhum homem poderá ser obrigado a frequentar ou apoiar qualquer culto. Veja, seja decretado que nenhum homem seja obrigado a frequentar ou apoiar qualquer culto, local ou ministério religioso, nem será forçado, impedido, prejudicado ou afligido em seu corpo ou em seus bens, nem sofrerá de qualquer outro modo em razão de suas opiniões ou crenças religiosas. Antes, todos os homens terão liberdade de professar e por argumentos defender suas opiniões em questões religiosas, o que não diminuirá, nem aumentará, nem afetará de qualquer outro modo sua capacidade civil. Veja que coisa extraordinária. 1779, essa era a visão do Estado laico. O cristianismo é a base moral das leis, da aplicação da lei, da ordem, do papel do Estado, como eu já expliquei até aqui. Mas o Estado não poderia fazer com que as pessoas se tornassem cristãs, que elas fossem obrigadas a frequentar a igreja, ou que elas fossem de algum modo prejudicadas porque elas não criam em Deus, porque elas eram ateístas, porque elas tinham opiniões contrárias. Percebe que a fé reformada é o berço da liberdade e da democracia no mundo? Toda a democracia do mundo tem como base o protestantismo, a teologia reformada. Porque a visão é essa, que Deus é soberano e Ele instituiu o Estado para servir como instrumento de justiça nas suas mãos. E, portanto, o crente não pode se opor ao Estado. Diante de tudo isso que nós falamos, nós podemos aprender com essas coisas. Porque não tem sentido eu falar se não tiver aplicação para nós, na nossa realidade. Primeira coisa que eu espero que tenha ficado claro para vocês é que a política faz parte da nossa realidade cristã. A política não é do diabo. A política é de Deus. Foi Deus que instituiu. Foi Deus que colocou. Os homens que deturpam a política, os homens que usam de modo errado o Estado, como a família é usada de modo errado pelo homem, como as leis são usadas de modo errado pelo homem, mas não tornam a família errada e nem as leis erradas que Deus estabeleceu, mas é o homem que distorce por causa do pecado. E nós aprendemos que nós não podemos viver fora da realidade, num mosteiro eclesiástico, achando que adorar a Deus, como ouvimos ontem, é só vir à igreja,
cantar, orar, ler a Bíblia e pronto. João Calvino tinha uma prática bem interessante. Domingo ele incentivava o povo a ir à igreja, porque naturalmente é o dia do Senhor, para adorar. Na segunda-feira ele trancava a igreja, para ninguém ir à igreja. Por quê? Porque ele entendia que o crente tinha que demonstrar o seu cristianismo na segunda-feira, durante a semana, e não achar que a igreja era o lugar onde ele poderia se isolar da realidade, na visão medieval, que ele está bem próximo daquela herança ainda, para tirar isso da mente deles e fazê-los entender que eles deveriam aplicar o cristianismo no trabalho, na família, nas suas relações. Essa é a visão reformada. Não é que ele vai fechar a igreja aqui. Naquela época tem que fazer isso. Nós estamos aqui numa terça-feira, justamente na intenção de entender e aplicar isso na realidade. Mas isso Calvino fazia dentro daquela realidade que ele vivia. No começo eu disse a você que eu responderia algumas perguntas que foram feitas lá no início. A primeira pergunta que eu fiz: como deveríamos olhar para essa realidade política? Nós devemos olhar para essa realidade política que nos cerca como sendo um local onde devemos influenciar com a nossa cosmovisão reformada. Nós devemos atuar socialmente e culturalmente na sociedade. Infelizmente, muitos evangélicos distorcem as coisas. Evangélico é assim: política é no diabo, mas o dinheiro do político não é nada. Política é no diabo, mas vende voto da igreja em troca de cimento, de brita, de areia, de lote. É muito comum pastores irem no gabinete do político, do prefeito, pedir terreno para a igreja. Política do diabo. Eu diria que o diabo são esses pastores que deturpam a palavra de Deus para benefício próprio. Não é isso. A igreja não é palanque político. A igreja, o púlpito não é lugar de político se levantar, porque aquilo, ele é como outro qualquer. Tem que ficar sentadinho no banco como todos os demais. Ele não é pastor da igreja, não é presbítero, não é diácono, não vai falar da equipe de louvor, ele não é professor da escola musical. O que ele vai fazer na frente da igreja? Sabe por que ele vai na frente? Porque os pastores querem poder político. É por isso que a igreja, como na Idade Média, não tem moral perante os políticos. A igreja está corrompida moralmente, porque os próprios pastores deveriam passar por um lava-jato. E se a lava-jato, o Sérgio Moro pegasse, muitos pastores iriam presos por causa da sua corrupção. Aqui em Limeira mesmo tem casos de igreja vender votos para candidato a vereador na nossa cidade. E eu falo que eu sei que tem. Não é assim que a gente conhecia. A gente conhecia atuando na sociedade, dando bom testemunho, despertando na igreja pessoas que têm vocação política. Vocação política não é a pessoa querer olhar para a política como sendo um instrumento de ganhar dinheiro, mas orientá-la biblicamente como ela deve se postar. Mas eu digo uma coisa: eu falo para o pastor, se alguém que quisesse ser político, eu não ia para a igreja votar nele, mas eu ia sentar com ele, ia fazer ele ler livros e orientá-lo para que ele pudesse exercer a vocação, caso fosse eleito de forma digna. E se não exercesse, tinha que ser disciplinado. Não é assim? Roubou, tem que ser disciplinado. Mas não se faz isso. Outra pergunta: como a cosmovisão reformada interpreta essa realidade? Interpreta que o Estado foi instituído por Deus, que o poder do Estado procede de Deus. E quando o Estado ele não atua como Deus quer, ele se torna um Estado amaldiçoado. E que nós não podemos aceitar um Estado que realmente seja antirreligioso. O Estado não pode se tornar o sentido da nação, sentido da existência da nação. Como ele se torna o sentido de uma nação, é porque ele tornou-se totalitário, tirano, como na Venezuela, como na Coreia do Norte, como em Cuba, em outros tantos lugares onde o Estado torna-se um Deus para a nação. Qual o papel da igreja na política e no Estado? Primeira coisa, a igreja não tem que se misturar com o Estado. A igreja, ela não pode ser
política no sentido de envolver-se com os políticos, para poder apoiá-los no sentido das suas candidaturas. Mas a igreja tem que ser uma consciência moral na sociedade, no Estado. A igreja deve ser aquele instrumento de Deus para conscientizar os governantes com relação ao que eles devem fazer. A igreja deve ser intercessora do Estado. Paulo diz que nós devemos orar pelos reis, pelos governantes e por todos aqueles que são investidos de autoridade. Mas a igreja evangélica faz campanha para tudo, para ganhar dinheiro principalmente, mas para orar pelo Estado não ora. Na Coreia do Sul, a testemunho de irmãos lá, que o país estava numa situação terrível, e a igreja, as igrejas começaram a orar de madrugada. Eu sei que madrugada é um lugar, esse negócio de achar que é mais santo de madrugada do que à tarde, mas eles oravam de madrugada, como até hoje fazem, pelo Estado, pelo governo, pelos presidentes e assim por diante. E o que aconteceu? A Coreia do Sul foi mudando, e tornando-se o que é hoje. O que nós temos que fazer como igreja? É orar pelo Estado, orar pelos governantes. Eu sei que é difícil orar por alguns, é difícil orar por aqueles que estão nos roubando, mas temos que orar para que Deus toque na consciência, que mais delatores falem para o Sérgio Moro, que falem a verdade, para que toda uma organização criminosa vá para a cadeia. Temos que orar para que Deus mova as circunstâncias, para que a lei seja aplicada, porque a lei é rei, e deve estar sobre todos que estão debaixo dessa lei, instituída por Deus. Podemos nos opor a um Estado totalitário? É a última pergunta que eu faço. Podemos e devemos. Nós não podemos nos acomodar diante de um Estado que quer destruir a família. Nós não podemos nos acomodar diante de um Estado que quer corromper sexualmente as nossas crianças, como o Banco Santander fez em Porto Alegre. E se você tiver dúvida, veja as fotos da arte que foi exposta lá, de pedofilia. Vem contar outras cenas pornográficas nos quadros, para crianças verem. Crianças de 5 anos de idade, de 7 anos de idade, eles não têm mais pudor algum. Onde jornalistas defendem uma exposição dessa, em rede nacional, onde políticos defendem claramente isso, dizendo que isso é arte. Você, como crente, acha que é normal? Você fala assim, isso é do diabo. Jesus está voltando, esses jargões que o crente usa para não se envolver e não combater. Eu sei que é do diabo, é do homem também. Eu sei que Jesus está voltando, e eu creio nisso, mas isso não tira a minha responsabilidade de Deus, de lutar contra o Estado que vai contra ele. Não use Deus para justificar a sua covardia, não use Deus para justificar o seu comodismo, a sua ignorância contra essas questões. É a sua casa, é a sua família que está sendo atacada. Não é a família do outro, não é a sua casa. Nossos filhos nas escolas são ensinados que não tem homem e mulher mais. São ensinados que o camarada tem uma cabeça, um cérebro de homem e um corpo de mulher, ou vice-versa. A Globo ensina isso o tempo todo. Eu não estou assistindo, mas eu sei que ensina o tempo todo, porque um outro vem comentar comigo, um outro vai no Facebook. E você acha que é normal? Você acha que não tem que fazer nada diante de um Estado com uma ideologia completamente contrária à nossa fé? Você acha que você não tem que protestar? Você não acha que você tem que pensar quando vai votar? Sabe o que a igreja evangélica deveria fazer? Na semana que antecede a eleição, seja de qualquer função do governo, deveria orar pela eleição. Deveria falar aos cristãos daquela igreja, das igrejas, que devem pensar muito bem antes de votar, avaliar o candidato, o partido, a ideologia do partido, do candidato. Mas sabe o que a igreja faz, na maioria? Chama o candidato da igreja para dizer, nós estamos com você. Como a igreja teve com Eduardo Cunha e com tantos outros.
Como uma igreja aqui em Piracicaba chamou Maria do Rosário, para falar de direitos humanos. Maria do Rosário. É um absurdo, um absurdo. É assim que a igreja está. E eu digo a você que a culpa da realidade que os pais vivem é da igreja. Porque a igreja não tem sido a consciência moral do Estado. A igreja tem sido uma consciência imoral do Estado. E eu quero terminar minha fala com, mais uma vez, citando Kuyper, que eu citei no início. Na extensão total da vida humana, não há nenhum centímetro quadrado acerca do qual Cristo, que é o único soberano, não declare: isto é meu. Que Deus nos abençoe, que nós possamos glorificar a Deus através da nossa relação com o Estado. Peço que irmão se coloque em pé. Vamos orar nesse momento. Vamos pedir perdão a Deus, como igreja, pelos nossos pecados, pela nossa falta de envolvimento correto com o Estado, com a política. Senhor, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Como igreja do Senhor, neste país, nesta cidade, nós temos pecado contra Ti. Nós não temos honrado o Senhor como deveríamos. E por isso, Senhor, nós temos deixado de ser consciência moral do Estado, de influenciar a sociedade e a cultura com a visão bíblica, de ética, de moral. E nós reconhecemos diante do Senhor as nossas falhas. Mas rogamos a Ti, ó Deus, como Abacuque, que o Senhor lembre da misericórdia, que o Senhor avive a Tua obra, que o Senhor a faça ser conhecido depois dos anos. E ainda, ó Deus, que nós não venhamos a viver essa realidade, ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, ainda que coisas piores venham a acontecer, dentro do Teu plano redentor, da Tua soberania, porque o história é o palco das Tuas manifestações, ainda que as coisas piorem, que nós possamos confiar no Senhor, nos fortalecer no Senhor, e ser obedientes à Tua palavra. Senhor, não nos permita continuar usando de desculpas para as nossas falhas. Não nos permita mais, Senhor, continuar a nos acomodar diante de um Estado anticristão, antirreligioso, de um Estado que caminha para ser totalitário, ditador, infame. Nos ajude, Senhor, dentro da lei, dentro dos princípios da Tua palavra, a agir conforme o Senhor quer contra essa impiedade. Ajuda-nos, ó Deus, a agir contra essa impiedade que é contra a nossa família, contra a nossa vida, contra a nossa fé, mas principalmente contra a Tua glória, contra a Tua honra, contra a Tua santidade. Senhor, nós rogamos a Ti, nos perdoe, quebrante os nossos corações e nos dê a Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Nós podemos ser. Irmãos, nós vamos fazer o seguinte: hoje nós vamos ter a mesa redonda, porque eu e o reverendo Ron, nós conversamos e achamos melhor, mais prático, eu dar abertura para algumas perguntas, não dá para várias perguntas por causa do tempo. E amanhã nós vamos ter a mesa redonda, o reverendo Marcos vem, nós três vamos sentar e responder as perguntas dentro da palestra do Marcos. Mas agora você terá a liberdade de fazer alguma pergunta com relação ao que foi exposto, e eu tentarei responder dentro do possível. Depois nós vamos ter a finalização desse momento aqui, e aí vai ter a confraternização, vai ter os livros para você poder ver. Então, se alguém tem alguma pergunta, tem lá o livro. Pastor, na opinião do senhor, as igrejas hoje estão bem acomodadas. Sim. O senhor acha que
pelo estudo que o senhor deu, nós devíamos levantar contra essas coisas que andam acontecendo. Mas as igrejas têm falhado nessa parte, né? As igrejas, antigamente, elas eram perseguidas. Irmãos foram mortos para que a palavra de Deus fosse colocada, né, como princípio. E hoje, a nossa igreja, hoje em dia, falham isso. O senhor acha que é por medo de não acatar problemas para a vida? Não tem que Entendi. Boa pergunta. Eu entendo que a igreja tem medo de perder os privilégios que ela tem, de perder dinheiro que os candidatos dão, influência, as que se envolvem dessa maneira que eu disse aí, de políticos que levantam, grandes igrejas aí, levantam seus próprios candidatos para fortalecer a denominação e exaltar o dono da denominação. Isso é muito comum no Brasil. Então o medo não é de ser perseguido, o medo é de perder a mamata, de perder os privilégios que tem pela corrupção moral que essas igrejas têm no envolvimento político dessa forma. Agora, os crentes, eu acho que eles também, assim, na maioria, não tem medo de ser perseguido, porque acham que nem vai ser. Eu entendo que a igreja, por outro lado, outro aspecto, ela está dormindo. Ela acha que isso não é verdade, isso é exagero. Isso acontece lá em Coreia do Norte, na Venezuela vai acontecer, em Cuba, mas no Brasil não, aqui vai ter opção. Então tem muito crente que não acredita nessas coisas. Ele acha que não vai ter perseguição, que não vai ter um governo totalitário. E eu digo a vocês, só não tivemos um governo totalitário agora, no passado, porque Deus teve misericórdia, que a gente merecia ter, por causa da igreja estar em corrupta. Mas Deus teve misericórdia da igreja, do seu povo aqui, e teve o impeachment. Porque se não fosse o impeachment, o Estado estaria aparelhado, como vocês estão vendo agora, sendo se construído. E nós seríamos a Venezuela em potência muito maior. Então só não tivemos isso porque Deus teve misericórdia, levantando ímpios para fazer algumas operações, algumas coisas, para acontecer o que está acontecendo hoje, mas não quer dizer que não venha a ter um golpe no ano que vem e a gente venha viver, porque se eles tomarem o poder novo, não vai ter misericórdia para conosco. Tem certo? Alguém mais? Lá o Ezequiel. Essa pergunta que eu fazer, algumas pessoas já tiveram essa dúvida também e perguntaram. Eu queria saber o porquê de algumas pessoas, quando vai para o Novo Testamento, ou nos Evangelhos, melhor dizendo, e identificam na pessoa de Jesus Cristo um Cristo socialista, né? Aí fica aquele dois polos discutimos se Jesus é socialista, de esquerda ou de direita. Eu queria saber se tem espaço para essa discussão, se geral, tem como identificar Jesus como um Jesus de direita ou de esquerda, socialista. Tem um livro que foi escrito por um presbiteriano, que eu até ganhei de presente, mas não tive como ler ainda, presbiteriano liberal, não é reformado, que ele fala que Jesus foi o primeiro socialista do mundo. Primeira coisa, direita ou esquerda? Nós não temos que ser direita ou esquerda, nós temos que ser cristãos. Até onde a direita estiver de acordo com os princípios que nós defendemos também, porque nós queremos o bem da sociedade. Mas nós não podemos usar a direita como uma bandeira a ser defendida por nós, como se fosse o nosso cristianismo. Nós temos que entender que naquilo em que a direita estiver conforme a Escritura, nós também, juntamente com eles, uma cidadania, uma democracia, nós concordamos e nós defendemos os mesmos valores, que é família e essas outras questões. Com relação ao Senhor Jesus ser socialista, isso é um absurdo, uma ofensa a ele. E aquela questão seguinte, quando o camarada tem uma visão deturpada, ele olha para a Escritura e ele quer que a Escritura fale conforme ele pensa. Então uma feminista pega a Bíblia e ela diz que a Bíblia é feminista.
O homossexual pega a Bíblia e diz, aí ó, Davi e Jonathan era homossexual. Aí assim por diante. Então o socialista pega a Bíblia e ele diz, olha, aí, tá vendo? Jesus estava dando pão, peixe. Então ele era um homem que pensava no bem social. Ele não consegue entender as ações do Senhor Jesus nessas questões como testemunho de que ele era o Cristo, o pão da vida, porque quando ele deu o pão para a multidão, ele depois ensinou que ele é o pão da vida que desce do céu. Então a aplicação toda das suas ações comunitárias, elas apontavam e ampliavam o sentido de que ele é o Cristo, o prometido do Antigo Testamento, o Redentor, o nosso Redentor enviado pelo Senhor. Mas quando a visão é míope e ela é deturpada, ela pega então textos isolados e tenta fazer com que eles digam aquilo que elas querem acreditar, defender. A igreja primitiva, ela realmente ajudava uns aos outros, mas esse é o princípio para o cristianismo. Nós estamos aqui numa igreja presbiteriana, há outras igrejas aqui representadas que são sérias, e as igrejas sérias, eu quero dizer assim, são organizadas, tem hall de membro, não é aquele negócio que entra e sai gente, você sabe quem que é bagunçado, né? Aquela multidão de gente só para ganhar, arrancar dinheiro do povo. Uma igreja séria, igreja organizada, que tem hall de membro, que tem pastor que cuida das suas ovelhas, não tem uma pessoa que passa fome. Não tem uma. Porque é o princípio bíblico, é a família da fé. Paulo diz que nós temos que ajudar primeiramente os da casa, da família da fé, para depois ajudar os outros. Então não tem nada a ver com o socialismo. Socialismo é uma distribuição de renda injusta que elimina qualquer mérito das pessoas de trabalhar e beneficia o Estado que ganha dinheiro em cima daqueles que estão embaixo. Não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo ensina que você deve trabalhar, orar, e com o resultado do seu trabalho você vai ganhar dinheiro. Mas você não pode ser escravo do seu dinheiro, então não é capitalista. Você não é escravo do seu dinheiro, mas você deve usar o seu dinheiro para glorificar a Deus, para dar uma boa condição à sua família, para ajudar o reino de Deus na sua expansão, para ajudar os necessitados. Então esse é o propósito de Deus na sua vida. Não tem nada a ver com o socialismo. É uma deturpação do cristianismo. Então pensa comigo, a igreja é um modelo, quando a igreja segue a Bíblia, ela é um modelo de ajuda social, porque numa igreja séria, nenhum membro passa fome. Passa, irmãos? Não passa. Se passar, passa sozinho, assim, sem contar para ninguém. Se ele tiver passando, ele vai falar para a mesa diaconal, o cara sendo da igreja presbiteriana, ó, eu estou passando necessidade, é membro da igreja, automaticamente os diáconos vão levantar o sustento para ele. Não, a igreja vai se empenhar. Então não há, agora a igreja não ajuda preguiçoso, não ajuda quem não quer trabalhar. Ela não faz bolsa família. Ela ajuda quem de fato está passando por necessidade. Entendeu? Beleza? Mais uma pergunta só, né? Tem? Vamos lá. Aqui tem o irmão. Eu queria saber se o pastor concorda que o membro venha a ser assim, um político. Porque geralmente o político ele precisa do voto do povo da igreja, para poder se eleger. Então o senhor não concorda que o membro seja um político. E também a outra pergunta é: o Estado faz a parte suja da igreja, é isso? Não, vamos lá. A primeira pergunta sua, eu respondi. Eu disse até que se na minha igreja alguém quisesse ser político e tivesse a vocação, o que eu faria? Eu iria chamá-lo, orientá-lo biblicamente como ele deveria exercer a sua função. O senhor falou assim que não misturaria. Não misturaria política ou Estado com esse. Sim, aí eu vou explicar, olha só. Então eu disse que eu orientaria o membro como ele deveria ser, como eu orientaria qualquer outro em outra função profissional. E não diria à igreja para votar nele, porque eu não faria campanha em favor dele. Porque a minha fala em favor dele induziria as pessoas. E se ele não cumprisse bem o papel dele, escandalizaria a igreja em nome de Cristo. E não é o papel da igreja fazer campanha em favor de alguém. A igreja não tem que ter candidato político. A igreja tem que preparar pessoas para serem políticos. É uma coisa bem diferente. A igreja tem que orientar os membros a ter uma consciência política, como eu falei em toda a palestra. Mas a igreja não tem que lançar político. Porque quando a igreja faz isso, nós temos as experiências, quando ela faz isso, o que ela quer? Ela quer que a igreja seja exaltada através daquele político e tenha privilégios.
Nós não temos que ter, vamos imaginar a situação seguinte, que a igreja, que nós tenhamos no futuro um presidente evangélico. Se tivermos um presidente evangélico, eu acho que eu peço a Deus que por enquanto não tenha, que seria uma vergonha para o evangelho, pela situação da igreja, mas se nós tivermos daqui, eu não votaria hoje no evangelho candidato a presidente. Por quê? Se nós tivermos hoje, o que ele pensaria? O que a igreja evangélica pensaria hoje? Ele vai governar para os evangélicos. Não tem esse negócio de governar para o evangélico. Um crente que é político, que quer governar para Deus, governa para crente e não crente. Ele tem que fazer o que é certo para crente e não crente, não tem que favorecer nenhuma igreja. Ele tem que defender os princípios bíblicos. Quais são os princípios? De moral, de ética, defender a família, defender a moral no dia a dia, as leis que possam impedir, refrear o mal na sociedade, e assim por diante. Ele não tem que defender o evangelho. Esse é o grande problema da discussão, porque as pessoas já têm candidatos, tem deputados, senadores aí, lá em Brasília, que ficam falando em nome de evangelho. Ele tem que falar em nome dos princípios bíblicos. Mas ele tem que citar a Bíblia, ele tem que citar os princípios. Aí os camaradas lá ficam zombando deles, porque aí a fé evangélica, a fé cristã, fica sendo tratada com zombaria. Então você pode, por exemplo, você trabalha como um construtor, vamos dizer assim, e é crente. Como que você vai trabalhar como construtor para glorificar a Deus? Você tem que estar falando a Bíblia toda hora? Não, você tem que fazer uma casa bem feita, você tem que comprar um material de primeira qualidade, ser honesto no seu orçamento da pessoa, cumprir com a data que você está prometendo ela fazer, e assim você testemunha de Cristo para a pessoa, para a sua vida. Então o problema é que hoje os evangélicos, estou dizendo meu irmão, os evangélicos, eles acham que ser crente na sociedade é jargão. O Brasil é do Senhor Jesus, eu ouço isso desde 90. Aí o Brasil do Senhor Jesus aí, ó. Não é dizer que o Brasil é do Senhor Jesus, é viver para Jesus na sociedade e influenciar a sociedade com a vida. Mas a maioria dos evangélicos querem primeiro falar do que ser. E nós temos uma crise de ser e ter, ou fazer. Nós temos ser pessoas transformadas pela palavra, que demonstram isso nas atitudes do dia a dia. Então a sua primeira pergunta, eu digo o seguinte: eu não utilizaria a igreja para palanque para aquela pessoa. É o nosso candidato, porque ele é membro da igreja. Mas eu iria orientá-lo ou orar por ele para que ele pudesse exercer a função dele conforme Deus quer. Agora, se por exemplo, já aconteceu comigo esses casos. Às vezes tem gente aqui na igreja, na época de eleição, e quer tipo convidar para falar alguma coisa aqui, né? Eu falo, não fala não. Aqui você não fala. Quem tem liberdade de falar, já teve um candidato que é evangélico, falou para mim, mandou um e-mail uma vez, falou que vinha a igreja. Eu falei, não, você pode ir, mas lá você não vai falar de política não. Sentou quietinho, lá fora entregou o santinho dele, lá pegou lá o santinho na folha, lá, eu tenho nada a ver com isso. Mas o que eu fiz como cidadão? O ano passado, de prefeito, né? O ano passado, em nome desse instituto, que eu fiz? Ou seja, como coordenador desse instituto, num lugar neutro, num lugar que não tinha a ver com a igreja necessariamente, convidei alguns candidatos a vereador, que eram não sei quantos candidatos primeiro, convidei alguns candidatos, filmei, chamei algumas pessoas para perguntarem a eles sobre o projeto deles. E essas pessoas foram perguntadas e questionadas. E as pessoas tomaram suas próprias decisões. Então a minha função como pastor é orientar a igreja que eu pastoreio a ter consciência política. Aqui nós fazemos o seguinte: todo ano de eleição, a gente ora pela eleição. E no domingo de manhã, geralmente alguns já votaram, às vezes falam de então, outros vão votar depois. Se você não votou ainda, ora, pensa bem, tenha temor de Deus, porque é muito certo o seu voto. É nada além disso, entendeu? Então por quê? Porque nesse processo, irmão, a igreja se corrompe. A igreja tem a sua esfera de ação, o Estado tem a sua esfera de ação, mas a igreja ela é a consciência moral do Estado. Agora o Estado faz o trabalho sujo da igreja. Eu não entendi. O caso é o seguinte, pelo que o senhor relatou aí, o Estado ele tem que cumprir a lei. Sim. Né? Jesus veio abolindo a lei. Também não é tipo de lei que ele falou.
Ele veio, o Estado tem que cumprir a lei. Mas, muitas vezes, a lei é pesada demais para o ser humano também. Aí o Estado é obrigado a cumprir a lei, né? E dá com ele o ser humano. Eu queria saber se o senhor fala que o Estado ele está sendo muito rígido, ou não está sendo muito rígido para o ser humano. Então, deixa eu pensar aqui na sua resposta, na sua pergunta. A lei é pesada mais para quem comete o crime ou para a vítima do crime? A lei é mais pesada para quem comete o crime ou o crime é mais pesado para quem é vítima? Porque se a lei ela é firme e pesada para o criminoso, ela é proporcional ao mal que ele fez à sociedade. Então é um mal necessário, um mal menor que tem que ser feito. Vamos imaginar o seguinte, não vai dar para entrar na questão de explicar a pena de morte aqui, mas só em alguns países tem, como os Estados Unidos. O camarada assassina e ele depois é condenado à pena de morte. Num país onde não tem pena de morte, ele sabe que não há punição para ele, incentiva ou não ele continuar matando. Se ele sabe que há leis severas e que ele pode ser preso e condenado à morte, no mínimo ele vai pensar algumas vezes, e pode ser que em uma dessas ele deixe de fazer o crime. Mas se ele comete o crime, ele não vai mais cometer, porque ele vai ser morto. Então pelo menos esse não vai mais matar. Então, mas é muito duro, pastor. Olha, o Senhor Jesus não condenou pena de morte. Quando, por exemplo, levaram aquela mulher adúltera lá para ele, e disseram a ele, para ele julgar se deveria ser apedrejado ou não, as pessoas interpretam de forma errada. Vou explicar para você rapidamente. Primeira coisa, eles levaram a mulher, levaram o homem, porque a lei diz que tinham que ser os dois apedrejados. Então era cilada para Jesus. Então, se Jesus dissesse apedreja ela, conforme a lei, Jesus teria quebrado a lei de Moisés, teria pecado contra Deus. Então, ele não poderia dizer para eles para apedrejá-lo. Segundo, quem poderia dar sentença de morte não era Israel, era o Império Romano que dominava. Tanto é que quando mataram Estevão, esconderam as roupas das testemunhas lá, para não incriminá-los. Quem é que sentenciou a morte de Jesus? Foi Pilatos. Então quem podia sentenciar a morte era o Estado Romano. Se Jesus tivesse dito a eles para matar a mulher, ou se tivesse um homem junto também, teria quebrado, teria pecado contra o Estado. E aí o Estado não é ordem de Deus, não é espada de Deus, não é procedente de Deus. Então Jesus teria pecado contra o Pai. Então, se ele manda apedrejar a mulher, ele teria pecado contra a lei de Deus. E se ele tivesse mandado apedrejar a mulher, teria também pecado contra o Estado que Deus instituiu. Então ele não foi contra a pena de morte, ele foi contra a cilada que armaram para ele. Não era a esfera dele aquelas questões. Então cada um de vocês julga o que fazer diante disso. Então essas coisas todas mostram como são distorcidas às vezes para um pretexto amor ao próximo. Mas amor ao próximo é você ter leis severas que defendem aquele que é justo, aquele que cumpre a lei, defende a família, defende a liberdade e não defende o bandido. O que nós temos hoje no Brasil é lei que defende bandido e não defende o cidadão de bem. Eu acho que agora tem que terminar. Só mais uma pergunta, só é a última. Já pode perguntar. Aí a gente vai encerrar para adorar. Se a igreja não se mistura com o Estado, então assim, quem tem mais poder político? A questão de poder político, eu não diria poder político, eu acho que esse é o problema para a igreja, poder político, porque ele corrompe. Mas quem teria mais influência na sociedade? Um Estado em que a igreja não influencia ou um Estado em que a igreja influencia? Como que a igreja teria influência na sociedade da cultura? Se afastando do Estado ou se envolvendo com a visão cristã com o Estado? Quando eu digo igreja, eu estou falando da instituição igreja, os crentes. Nós temos que entender o seguinte, a igreja, quando eu falo de igreja de Estado, é a igreja presbiteriana e o governo de Limeira, a prefeitura. Não pode ter isso. A igreja presbiteriana e a república, e essa associação de uma denominação com o Estado, com o governo, isso não pode acontecer.
Agora, os crentes presbiterianos, batistas, assembleianos, que têm uma visão, e outras igrejas, que têm uma visão bíblica, que têm vocação política, que exercem funções dentro do Estado, devem fazer por causa da sua consciência cristã, influenciando com a sua moral e ética. E aí sim eles vão influenciar. Imagine só, perguntar uma coisa para vocês. Já perguntei aqui para a igreja isso. O Sérgio Moro não é crente, porque evangélico é assim. Quando alguém começa a aparecer, o Sérgio Moro é crente. Quando deve estar a igreja para ele, não é crente, Sérgio Moro. Mas o que ele está fazendo é correto, biblicamente falando. Você já imaginou se tivéssemos 10 Sérgio Moro crentes fazendo o que ele faz no Brasil? Teria mudanças? O Sérgio Moro precisa, vamos imaginar que o Sérgio Moro fosse crente, ele precisaria citar lá os que estão lá como réus, ele teria que citar a Bíblia para eles, no exercício da função dele como juiz? Não. Mas a mente dele poderia ser uma mente cristã de defesa da lei e aplicação da lei. Mesmo ele não sendo crente, ele está fazendo isso. Então, se nós tivéssemos mais magistrados, mais governantes, mais deputados federais no legislativo, tendo uma consciência cristã, defendendo a verdade, teríamos mudança no Brasil. Teve um exemplo de que ímpios da show evangélico. O Clodovil que morreu, que era homossexual, foi chamado uma vez para Maria do Rosário lá para apoiar uma passeata gay. Ele deu uma exortação deles e falou a favor de Deus, da família, o homossexual. Você imagine só quantos teríamos de influência se mais pessoas tivessem esses princípios cristãos, embora não fossem crentes, mas influenciados pelos princípios morais que eles aprenderam com pessoas cristãs. Então a igreja só terá uma influência na sociedade na medida em que ela influenciar com uma visão cristã o Estado, a cultura e a sociedade. Tá bom? Muito obrigado. Aí a gente vai